Olá a todos vocês, sejam bem-vindos à Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nessa edição que foi gravada no dia 2 de agosto de 2020. E sempre lembrando que caso vocês gostem desse vídeo, vocês cliquem no botão de curtir, que está localizado nessa página do YouTube, abaixo do vídeo. E também compartilhem ele para ajudar na divulgação, tanto desse vídeo quanto na divulgação do canal. E o tema do nosso vídeo de hoje vai ser para falar sobre esse triste cenário que estamos vivendo atualmente no Brasil, em que o coronavírus está chegando à marca de mais de 100 mil mortos, que uma marca que deve atingir ainda nessa próxima semana. E mesmo assim, dentro da sociedade brasileira, nós percebemos uma normalização sobre esse genocídio, que está sendo provocado pela indiferença e pela negligência do desgoverno Bolsonaro. E para entendermos melhor de onde está vindo essa falta de reação da sociedade brasileira, mesmo com esse escândalo, mesmo com esse crime contra a humanidade cometido na frente deles, certo? Nós vamos passar uma história, por exemplo, sobre o comportamento das pessoas mais ricas do país no início dessa pandemia. Lembrando, por exemplo, de Luciano Hang, que é dono das lojas Havan, parceiro de longa data de Jair Bolsonaro, e que fazendo coro junto com ele, ficou lá fazendo as declarações de que o coronavírus não era nada demais, que era só uma histeria, e que, por causa do isolamento social, ele teria que ser obrigado a causar demissões em massa nas suas lojas, escondendo um longo histórico de processos que ele tem na justiça por sonegação fiscal. Também passamos pelo Júnior Durski, que é dono da Madeiro, que também dá a declaração contra o isolamento social, falando que ele ficava falando que a economia não podia parar por conta de apenas 5 ou 7 mil brasileiros mortos, um descaso com as vidas dos cidadãos brasileiros, e também sem entender o que acontece fora da sua redoma de luxo. Coisa que repete também com o Roberto Justus, que também faz críticas à quarentena, ao isolamento social, fala que o comércio não pode parar, fica também negligenciando, falando sobre a gravidade do coronavírus, falando que o coronavírus só mata velhinho, certo? Bom. E também, junto com Júnior Durski, que fica lá naquele discurso de que coronavírus naquela época estava matando menos que os acidentes de trânsito, que os assassinatos no Brasil. Bom, e chegamos, por fim, ao dono da XP Investimentos, que é o Guilherme Betimoy, que faz lá um discurso de que o problema do coronavírus já acabou, porque o pico da pandemia já passou para as pessoas mais ricas do país, para as classes altas. Bom, nesse momento que o coronavírus está matando mais pessoas das periferias, as pessoas mais pobres, então com certeza ele não está nem aí. Certo? E foram discursos ridículos que foram feitos na época, junto com aquelas carreatas da classe média, branca e rica, exigindo a volta do comércio, Bom, sem entender que os trabalhadores que teriam que correr mais risco de ser contaminados com coronavírus, enquanto eles ficavam seguros em casa. Tá bom? Certo? E mesmo frente a essa grave crise sanitária que estamos vivendo, nós depois passamos pelas prefeituras e pelos governos estaduais, que covardes que são, eles resolvem começar a atender a chiadeira dos ricaços do Brasil e também em suas respectivas regiões. Então a gente começa a ter a reabertura do comércio, por exemplo, na cidade de Palmas, aqui no Tocantins. Aí você tem a reabertura do comércio na cidade de São Paulo, certo? Tem a abertura do comércio também com forte aglomeração lá no Rio de Janeiro. Já tem lá os vídeos com as cenas mostrando lá as ruas lotadas, lá com a reabertura dos bares no Leblon. Certo? E toda essa reabertura que se repetiu em várias cidades do Brasil e aqui do Tocantins acabou levando de novo a um crescimento ainda mais acelerado do coronavírus. Certo? E durante esse crescimento,
nós temos, por exemplo, esses diagramas que foi feito pela revista Piauí, né? Justamente em cima desse discurso fajuto, desses ricaços, né? Sem noção, né? Dos problemas da sociedade brasileira, ficava comparando toda hora índice de mortes por coronavírus com as mortes por acidente de trânsito, as mortes por homicídios, né? Onde esse levantamento da revista Piauí, por exemplo, constatou que apenas em 101 dias, né, da pandemia do coronavírus, você tem que a doença matou mais brasileiros do que os acidentes de trânsito no Brasil, em apenas 101 dias, né? Então a doença matou mais que o número de mortes por acidente de trânsito em um ano no Brasil, né? Aí, ainda seguindo esse levantamento, né, você também tem que, seguindo mais em frente, em apenas 134 dias, né, da pandemia do coronavírus, você tem que a doença matou mais brasileiros, né, do que o total de mortes por homicídio no Brasil em um ano. E, conforme foi chegando, aí vinha um alerta, né, da revista Piauí, falando que no momento que o coronavírus passasse a matar mais de 90 mil brasileiros, ele já teria ultrapassado o número de mortos, né, pela bomba atômica em Hiroshima, no final da Segunda Guerra Mundial, né? Bom, é um alerta que ele deu, porque esse aqui é um levantamento que foi feito alguns dias atrás, né, quando já estava chegando na marca de 90 mil, perto de 90 mil mortos, né? Mas agora, em 2 de agosto, né, certo? O número de mortes no Brasil já passou da marca de 90 mil mortes, onde o Brasil já tem, então, cerca de 2,7 milhões de infectados, né? E o número de mortes já passou de 94.104 mortes pelo coronavírus. Ou seja, nós já ultrapassamos, né, o número de mortes pela bomba atômica de Hiroshima. Para vocês mostrarem como era fajuto aquele discurso dos ricaços do Brasil, né? Que na verdade a classe alta, essa elite econômica do Brasil, não são nada mais que um bando de ricaços, egoístas, canalhas, que estão lá dentro da sua redoma luxuosa, sem nenhuma noção do problema que os brasileiros estão vivendo no dia a dia. Então, conforme o coronavírus foi se expandindo de forma rápida no Brasil, né, então se tornou impossível, né, manter esse argumento de que o coronavírus é só uma gripezinha e ia matar pouca gente no Brasil, né? Então, lá dos bolsonaristas, né, do Bolsonaro, dessa elite branca e corrupta do Brasil, você resolve trocar a fita e agora ficar na tentativa de normalizar, né, o número de mortes pelo Brasil, né? De tentar falar que não tem nada demais ter mais de dezenas de milhares de mortes por coronavírus, como tem sido feito pelas declarações de Bolsonaro, conforme as mortes por Covid foi alcançando a marca de milhares de pessoas para frente. O quê? A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. 800 pessoas no churrasco. Tem mais um pessoal da onde? Águas Lindas? Vai ter mais 900 pessoas no churrasco amanhã. Uma última palavra aqui. Tem 1.300 convidados. Quem tiver amanhã aqui, tiver 1.000, a gente bota pra dentro. Tá bom? Então já está mais ou menos 3.000 pessoas. E essa que é a atual estratégia bolsonarista, né, de tentar passar como se fosse normal, né, esse enorme número de mortes por coronavírus no Brasil, né? Embora essa estratégia tenha aumentado as críticas contra o desgoverno Bolsonaro, né, a gente percebe junto também dentro da sociedade brasileira uma falta de reação da população e também das autoridades brasileiras, mesmo a esse desastre que está acontecendo no território brasileiro. Tá bom, né? Isso está acontecendo porque no Brasil nós já naturalizamos o bizarro dentro da nossa sociedade, né? Onde temos como fenômeno mais recente, por exemplo, a normalização na defesa da Terra plana, né? Que é uma teoria que já tinha sido abandonada há milhares de anos atrás, né? Certo? Bom, onde desde aquela época até hoje se teve estudos sérios, debates sérios feitos entre filósofos, né, que era na época, até os cientistas dos tempos de hoje, né,
foram debates que foram feitos ao longo de vários séculos, milhares de anos, né? Começando lá das observações, né? Feitas lá do céu da Terra a olho nu, né? Passando para observações por telescópio, até hoje que nós temos observações por satélite, né? Já constatando que o formato da Terra não é plano, o formato da Terra é um formato próximo de uma esfera, né? Bom, mas ela volta na forma de uma teoria de conspiração, né, que vem da internet, né, que é incentivada por pessoas com dinheiro, né, e que foi adotada pelo bolsonarismo aqui no Brasil, né, porque o interesse deles é que com essa inclusão dessa normalização da Terra plana, né, você polui e atrapalha o debate sério sobre a educação e sobre a ciência no Brasil. Isso cai como uma luva no interesse daqueles que têm interesse em sucatear as escolas, né, sucatear as universidades e jogar um discurso de ódio contra professores, contra cientistas e contra estudantes. Bom, e é por isso que é uma linha que também foi adotada pelo guru de Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho. Começa a fazer a defesa lá da teoria da Terra plana, falando que não tem nada que contrarie essa teoria da Terra plana, que é mentira, já foi abandonada há milhares de anos atrás, por evidências científicas, né? Tá bom? Mas na hora de tentar debater, né, ele adota essa postura aqui dessa notícia, né? Inclusive mostra aqui que, sendo incapaz de rebater esses argumentos que vêm da ciência, de qualquer pessoa que tem um mínimo de estudo para entender que a Terra, não tem como a Terra ser plana, né? Então ele adota a postura de que ele vai se recusa a discutir a questão da Terra plana com professores. Ele só vai discutir apenas com terraplanistas professos, né? Só para mostrar para vocês que aí já começa essa tática do negacionismo, né? Ou seja, sendo incapaz de contestar essa realidade que está bofeteando na cara deles, né? Ele se faz esse negacionismo, né, de se recusar, né, até mesmo a debater, até mesmo ouvir o lado da ciência, o lado dos professores, né? E é o que está repetindo nesse negacionismo do coronavírus. O lado dos bolsonaristas se recusa a ouvir os cientistas, se recusa a ouvir os médicos, se recusa a ouvir os especialistas na área de infectologia, virologia, epidemiologia, né? Bom, e além dessa questão da naturalização, dessa defesa da Terra plana, né, nós também temos a questão mais histórica dentro da sociedade brasileira, onde já está normalizado também, né, a violência que vem do racismo e a violência que vem do machismo, né? Bom, onde mesmo durante a pandemia do coronavírus, você teve o aumento da violência policial em todo o Brasil. Uma violência que está sendo voltada mais à população negra e à população periférica, né? Coisa que levou, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, ao assassinato do menino João Pedro, de apenas 14 anos, né, que morreu em uma ação policial em que os policiais, por engano, né, atiraram mais de 70 vezes na casa dele, onde ele estava sentado no sofá, né? Ou então mesmo em São Paulo, onde o PM, né, pega uma comerciante negra, joga ela no chão e pisa no pescoço dela, para não deixar ela respirar, né? E a violência que também aumenta no lado contra, junto também com esse aumento da violência contra as mulheres, né, que aumentou bastante também durante a pandemia do coronavírus, mas que aparece como uma constatação de um problema que já existia no cotidiano, né? Porque você tem essas mulheres que têm esse ambiente violento na casa que elas moram, né? Mas por conta da pandemia do coronavírus, né, como elas são obrigadas a ficar em isolamento social, elas ficam mais tempo, né, do dia dentro desse ambiente violento. Leva também então esse aumento da violência contra a mulher lá na casa, na violência doméstica, e também, como a gente viu agora há pouco, a violência nas ruas. E a normalização desses dois problemas históricos do Brasil, no caso do racismo e do machismo, eles são alimentados principalmente pela questão da impunidade, né, sobre esses dois problemas dentro do judiciário brasileiro, né? Você tem essa notícia, por exemplo, falando do 24º Seminário Internacional de Ciências Criminais, né, em final de 2018, né, onde os especialistas naquele momento já
já falam, né, dessa questão de que o judiciário brasileiro ajuda a refletir e perpetuar o racismo no Brasil. Né? Isso é, inclusive, retratado pelos números, onde você tem aqui, dos presos no Brasil, cerca de 64% dos encarcerados são da população negra, né? Tá bom? Mas da parte dos juízes que faz o julgamento, que leva a essas prisões, tá? Apenas 15,6% dos juízes brasileiros eles são da população negra. Né? Certo? E é um problema que aumenta ainda mais quando você tem outra constatação de que cerca de 55,7% dos juízes brasileiros eles recebem de forma constante, né, permanente, o supersalário, né, que é aquele salário que é turbinado com auxílio moradia, com auxílio livro, com auxílio restaurante, que em muitos casos até acaba sendo maior que o salário de professor de ensino médio fundamental do Brasil. Né? Bom, tá certo? E tudo isso faz eles receberem um salário que é maior que o valor máximo permitido pela lei. Bom, e fica ainda pior quando você constata que desses juízes, mais de 95% já chegaram a receber em algum momento esse super salário. Para mostrar a vocês que a questão da impunidade do racismo ela vem, né, amarrada à questão de que o judiciário é formado essencialmente por uma casta branca, marajá e corrupta. Né? E é um problema que reflete também na impunidade, na violência contra a mulher. Tá? Você tem essa outra reportagem da Nexo, né, que está relatando um estudo feito pelo CNJ, tá? Onde foi constatado que, embora tenha tido alguns avanços, né, contra a violência à mulher, na questão da aprovação da lei da Maria da Penha durante o governo do PT, tá? Ainda tem dentro do judiciário, né, a opressão de agentes, seja do Ministério Público, seja dos juízes, contra o testemunho das vítimas da violência à mulher. Né? Bom, ou feito questionamentos de forma agressiva, tá? Ou o juiz ignorando o testemunho das vítimas, né? Tá bom? Que aumenta essa impunidade da violência às mulheres. Né? Que acaba alimentando, que inclusive é constatado também pela única juíza negra no Rio Grande do Sul, que é a Karen Luiza Villanova Batista de Souza, né? Que faz a constatação óbvia que ainda vivemos essencialmente numa sociedade escravocrata, né? E que o judiciário tem esse problema que em sua composição ela tem que refletir melhor a pluralidade e a diversidade da população brasileira. Eu estou relembrando essa questão de que a impunidade é um dos fatores que está causando a normalização do racismo e do machismo no Brasil, porque esse mesmo processo que está acontecendo na questão das mortes pelo coronavírus. Tá? Porque você tem lá no início do vídeo, que a gente já falou lá das declarações, né, de incentivar a abertura do comércio feitas por Jair Bolsonaro, por Luciano Hang, por Júnior Durski, por Roberto Justus, por Guilherme Bentimol. Né? Todos eles dando essas declarações, né, baseado em mentiras, né, para que provocaram a reabertura do comércio, que nós já sabemos está aumentando o genocídio por coronavírus no Brasil. Né? E como estão sendo feitas, né, em um momento que estamos tendo uma crise sanitária, né, antes vista no Brasil e no mundo, né, isso mostra que essas declarações são, na verdade, declarações criminosas, e declarações criminosas da qual essa elite branca e insensível ao sofrimento dos brasileiros não está sendo nem ao menos incomodado pelo Ministério Público. Né? Não se abre um único processo, né? Só fica lá em notinhas de repúdio. Né? Então, essa omissão, essa impunidade, né? a esse incentivo ao genocídio por essa elite branca e desumana do Brasil, né? Que é um dos fatores que ajuda na normalização do genocídio no Brasil pelo coronavírus. Porque se as pessoas que promovem isso são impunes, tá? Então dá a impressão de que é um novo normal da sociedade brasileira, devido à omissão do judiciário brasileiro e da omissão do Congresso Nacional na figura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Bom, que mesmo nessa crise que está causando desastre do desgoverno Bolsonaro, já causou mais mortes que a bomba atômica de Hiroshima, né? Todos eles só se contentam em ficar soltando declaraçãozinha e notinha de repúdio, como foi feito por Gilmar Mendes, por exemplo,
né, durante o último final de semana, que ele declara lá que as mais de 90 mil mortes, né, por coronavírus no Brasil são um constrangimento ao país. Nesse caso, tem que declarar que Gilmar Mendes está errado, porque as mais de, agora, 94 mil mortes que você tem por coronavírus no Brasil, né, elas são um crime contra a humanidade praticado pelo desgoverno Bolsonaro. O que é constrangimento é a omissão do STF, da qual Gilmar Mendes faz parte. E por isso que nós devemos manter sempre a denúncia firme, mesmo nesses tempos, né? Porque vai ter um momento nessa expansão do coronavírus que a sociedade ainda vai acordar para a gravidade do problema, né? E devemos manter as vozes ativas para que essas pessoas sejam culpadas diretas ou cúmplices desse genocídio, elas não escapem impunes e esquecidas no julgamento da história e da sociedade brasileira. E com isso nós encerramos nosso vídeo de hoje. Bom, lembrando que caso vocês estejam interessados a se inscrever nesse canal, vocês podem clicar no botão redondo que está aparecendo nesse momento no lado do vídeo. Então agradeço a atenção de todos vocês. Nos veremos de novo na semana que vem.